Olá, gente. Aqui é Rodrigo Rosa, de Secando Negócios. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo de conteúdo, ok? Primeiro eu queria agradecer vocês aí pela interação, pela participação. Estou bastante feliz. Está sendo muito legal interagir com vocês. Várias sugestões, comentários, enfim. Está sendo muito legal, muito gratificante, ok? Então vamos lá, sem perder tempo, já vamos direto para o conteúdo, que o que interessa é conteúdo, ok? Vamos lá. Hoje, o que eu separei para a gente analisar aqui, na verdade, é uma estrutura extremamente importante, né? Nós falamos de venda no último vídeo, né? Foi muito legal ali dos gatilhos de venda, enfim, como se dá a venda e tratamos as vendas. Estou preparando um outro material sobre vendas também, uma parte administrativa que me pediram, né? Mas agora nós vamos tocar num assunto onde é bastante importante que, se a gente errar nesse assunto que nós vamos tocar agora, provavelmente o resultado dos empresários pode ser distorcidos ou mesmo não conseguindo analisar. Então nós vamos começar com uma introdução à formação de preço de venda, né? E definir alguns conceitos. Então nós vamos tratar de alguns conceitos que vão levar ao ponto ao o preço de venda e toda análise financeira da empresa administrativa financeira de vendas vai passar por esses conceitos, tá? Então isso é muito importante, porque um erro aqui, muito provavelmente a precificação vai sair errada, seu produto vai estar errado e a gente já sabe que demora um tempo para perceber esse erro, né? Então é muito provável que o empresário venha ter problemas caso não tenha a qualidade nessa classificação. Então, o que nós vamos falar hoje são de gastos, ok? Esses gastos, eles são primordiais para que a gente identifique e que faça a formação de preço, ok? Então, vamos lá. Vou contar aqui para vocês como é que funciona a estrutura de uma empresa, né? Que é assim, toda empresa, independente de ser um comércio, de ser indústria ou de ser uma empresa de serviço, ela tem os gastos específicos para aquele ramo de atuação que ela tem, ok? E isso varia de empresa para empresa, ok? Pode ser empresa do mesmo segmento e ter gastos distintos, ok? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma estrutura fixa diferente, às vezes a gente tem uma despesa variável diferente. Então a gente vai entender todos esses conceitos para que a gente possa ser assertivo na formação do nosso preço de venda, ok? Então vamos lá. Gastos. A gente tem basicamente 4 tipos de gastos, 4 grandes grupos de gastos, que são investimento, perdas, custo e despesa, ok? Então nós vamos explorar os 4, vamos conceituar e com alguns exemplos para que a gente tenha esse entendimento, ok? Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelos custos. O que são custos? Todo mundo às vezes tem uma confusão muito grande entre custo e despesa, né? Então vamos conceituar para que a gente entenda o que são custos. Esse é o nosso primeiro assunto. Custos é tudo aquilo que a gente despende de valor financeiro ou não, mas que esteja relacionado com a nossa produção ou nosso produto de venda, tá? Então, assim, custo é tudo que envolve o nosso produto de venda ou serviço. Vamos lá. A pergunta para a gente entender o que é custo é a seguinte: se eu não tiver esse gasto, eu consigo ter meu produto? Ok? Se a resposta for não, ele é um custo. Se for sim, ele pode ser um outro tipo de gasto. Tudo bem? Que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Então, assim, o custo, ele é primordial, né? Todo mundo precisa saber o custo para poder precificar. E a gente vai tratar o custo como um dos principais formadores de preço, tá? O custo, ele pode ser fixo ou variável. Qual a diferença de um custo fixo e de um custo variável? O próprio nome já diz, só que assim, o custo fixo, né, ele é recorrente, independente da quantidade vendida, ou do serviço ou do produto, ok? Já o custo variável, ele varia de acordo com a quantidade. Ou seja, quanto mais eu vendo, maior é meu custo variável. Tudo bem?
Então, vamos dar alguns exemplos de custo, né, para a gente poder entender aqui. Vamos supor que nós tenhamos uma indústria que fabrica, sei lá, determinado produto metálico, tá? E para a gente fabricar esse produto, nós temos uma máquina que forja esse produto, que seja aliança, por exemplo. Ela faz aliança, então a máquina vai lá, forja esse produto, né? E sai a aliança lá. Então, por exemplo, a energia elétrica utilizada para essa máquina, ela é um custo, ok? Por quê? Porque se eu não tiver energia elétrica para movimentar essa máquina, eu não tenho o meu produto final, que é a minha aliança. Tudo bem? Então, isso é um custo, tá? Ele está diretamente relacionado com a fabricação do produto. Ou seja, sem ele, a gente não consegue ter o produto. Se a gente for avaliar um comércio que compra uma mercadoria pronta e revende, tudo bem? Vamos supor que seja de sapatos, tá? Então, aquele custo que ele comprou o sapato, tá? É o custo dele, né? Então, ou seja, a mercadoria, o valor da própria mercadoria é o custo. Por quê? Porque ele não transforma nada, ele não fabrica nada, então ele compra naquele valor e ele coloca uma margem, um percentual, enfim, uma precificação e revende aquilo lá. Então, o valor que ele pagou seria o custo dele, tá? Se a gente for analisar por serviços, né? Vamos ver serviços. Se a gente for cobrar e entender como é que funciona o custeio de serviço, é um pouquinho mais complexo, mas ele conceitualmente, ele vai no mesmo entendimento, tudo bem? Então, assim, ó, o serviço, a gente precisa ter uma hora homem trabalhada, independente de quem vai trabalhar, e quanto tempo a gente vai gastar naquilo. Ou seja, você tem uma hora, um valor de hora estipulado através de alguns cálculos, que um pouco mais para frente a gente vai ver como é que faz, e você calcula quanto tempo foi usado naquilo ali para você poder chegar ao custo. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos uma empreiteira de construção e tudo mais. Nós temos os funcionários, cada funcionário tem a sua hora, o custo da sua hora, e vamos supor que para levantar uma parede gastemos R$40 seja a hora do funcionário, ok? Então, você vai pegar aquele valor, vai multiplicar pelo número de horas trabalhadas, ok? E aí a gente vai chegar no custo do quanto me custou para poder fazer aquela parede, ok? Então é isso daí. Então nós definimos aqui custos. Depois a gente vai entrar no processo de custo fixo e custo variável com um pouco mais de detalhe. Então esses são os custos, ou seja, tudo aquilo que tem relação com o produto ou serviço prestado, ok? Agora nós vamos definir as despesas. O que é despesa, tá? Despesa é todo investimento que você coloca numa empresa, seja ela de serviço, comércio ou indústria, que ela serve para fazer o back-office, o staff da sua atividade fim. Ou seja, é tudo aquilo que você gasta no mês ou no ano, enfim, esse tipo de coisa, mas que ela não está diretamente relacionada com o produto, tá? Ou seja, vamos lá, se nós temos uma indústria que fabrica sapatos, por exemplo, tá? E eu tenho meu prédio alugado, tudo bem? O aluguel que eu pago ali, ele é uma despesa, ele não é um custo. Por quê? Porque é o seguinte, se eu tivesse um prédio próprio, eu não precisava pagar aluguel, ok? Só que assim, a minha produção não para por causa disso, tudo bem? Não está relacionado direto com a produção. É uma despesa que ela me ajuda a ter a produção, só que ela não está relacionada diretamente. Então, isso é uma despesa, tá? Isso funciona para um comércio, um aluguel de um comércio, sei lá, uma conta de internet, uma conta de água, uma conta de energia, né? Enfim, desde que você não tenha máquinas que consumam essa energia no processo, né? Uma revenda, por exemplo, que não tem máquina que não transforma, a conta de energia realmente é uma despesa, né? No caso dos serviços, a mesma coisa. Se a gente pegar internet, se a gente pegar energia, IPTU, enfim, todo esse tipo de coisa, é uma despesa, tudo bem? E ela não está relacionada diretamente com o produto fim ou com o serviço fim. Então, assim,
nós temos ali a distinção de quais são esses gastos, ok? E isso faz total diferença na hora de formar preço. Total diferença, total, total. Bom, aí nós definimos aqui o que é despesa, tudo bem? Despesa também pode ser fixa ou variável. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, tá? Bom, o terceiro grupo de gastos que nós temos são os investimentos, ok? Investimentos, eles são pontuais, geralmente, ok? Eles não estão relacionados com a atividade fim, ou com a produção, ou com o serviço prestado, só que eles são também para se melhorar o resultado daquele lugar, para dar mais capacidade, para dar mais qualidade, para que a gente possa ter o produto ou o serviço. Ou seja, por exemplo, se nós trabalhássemos numa indústria que fabrica, sei lá, lã, né? E a nossa demanda estava muito alta, todo mundo comprando a nossa lã, chegou num ponto que a gente não conseguia mais atender os clientes. Se eu pegar o recurso da empresa e colocar lá, sei lá, vou alugar mais um galpão para que a gente possa produzir lã. Esse plus que eu estou colocando na operação, isso é um investimento, porque ele não é uma despesa, tudo bem? Ele não está relacionado com o back-office, não, eu vou investir uma vez e aquele investimento vai me gerar retorno. Qual que é o retorno? Ele vai me dar um aumento na minha capacidade de produção, entendeu? Então, isso daí é um investimento, tá? Então, ele é pontual. Geralmente, a gente costuma colocar ele no ativo, né? Porque é uma coisa que você coloca para dentro da empresa, geralmente, né? Por exemplo, olha um tipo de investimento que é muito legal e todo mundo pensa que é custo, mas enquanto você compra o produto que ele está dentro do seu estoque, que ele ainda continua no seu estoque, antes de você vender, ele é um investimento. Por quê? Porque ele ainda não gerou resultado. Quando ele sair dali, você vai ter o custo, você apura o custo quando ele for vendido. Então, no início, a compra de um estoque ela é um investimento. Depois, ela se transforma num custo. Tudo bem? Então, é isso. E por último, desses 4 grandes grupos que nós temos aí, nós temos as perdas, ok? Perda, como a própria palavra já diz, é aquilo que a gente ocasionalmente não consegue aproveitar e que a gente tem prejuízo. Por quê? Porque às vezes vamos supor que nós tenhamos tenhamos uma empresa que ela está numa área onde ocorre alagamentos, esse tipo de coisa, tudo bem? Se nós deixarmos o nosso estoque embaixo, a probabilidade da gente ter perda ali é muito grande, tudo bem? Por quê? Porque você está assumindo o risco da perda. A perda, geralmente, você tem que saber o quanto se tem numa média histórica de perda, tudo bem? Porque assim, o intuito é tentar repassar isso daí para o produto ou para o serviço. Mas isso daí o mercado, o consumidor, acaba não aceitando, porque é muito difícil a gente mensurar esse tipo de coisa. Então a perda, nós precisamos saber exatamente quanto que é, e a gente precisa saber, até para a gente controlar a perda, nós precisamos saber exatamente quanto que isso está afetando, o porquê que isso está afetando, por que eu estou perdendo dinheiro. Será que é por causa da perda? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu trato a perda? Será que tem solução? Quantos por cento da minha produção é perdida, né? Então, é também um fator extremamente importante. Então, aqui, nós definimos aqui os 4 grandes grupos de gastos, ok? Então, esses são os gastos e para que serve. Agora, nós vamos falar um pouquinho de custo e despesa fixa e variável, tá? Vamos lá, o custo fixo é todo aquele custo que você tem, que ele independe da quantidade que você venda, ok? Independe, é um custo que você tem que independe da quantidade que você venda. Ou seja, vamos lá, vamos supor que nós tenhamos uma clínica médica, que nós somos associados de uma clínica médica e a gente tem vários médicos contratados
que prestam serviço para a gente, tudo bem? Então vamos lá. Esses médicos, eles cobram a diária, ou seja, vou dar um exemplo, R$ 1.000 a diária. Ele cobra pela diária e não pela quantidade de pacientes atendidos, ok? Então, ou seja, se ele atender um ou se ele atender 10, ele vai cobrar 1.000. Ou seja, então isso é um custo para quem é o empresário, dono dessa clínica, é um custo, só que ele é um custo fixo, tá? Ele é fixo por quê? Porque, independente da quantidade de pacientes atendidos, o custo é o mesmo, seria R$ 1.000. Ao contrário, que se ele cobrasse na mesma clínica, se o médico cobrasse por atendimento, sei lá, X reais por atendimento. Ou seja, quanto mais atendimento se for gerando, maior vai ser o nosso custo. Não tem jeito, tá? Então isso é custo variável e custo fixo. A linha é assim, o custo variável, ele sobe de forma exponencial. O custo fixo, ele se mantém ali, ele é linear, tudo bem? O mesmo raciocínio a gente usa para despesa, tá? Só lembrando que a despesa não faz parte do custo, enfim, da atividade fim da empresa, tá? A despesa é aquilo que a gente usa para poder fazer o back-office, para poder dar estrutura para que a nossa atividade seja atendida, tudo bem? Então, assim, nós temos as despesas fixas, por exemplo, se eu tiver um contrato de internet mensal no valor fechado de R$ 100, ela é uma despesa fixa, eu tenho todo mês, independente de quanto eu venda, de quanto o que aconteça na empresa, essa despesa ela é fixa. Essa mesma despesa, se eu pago ela por uso, ou seja, por exemplo, a cada ligação me cobra um X valor, a cada ligação me cobra 10 centavos, ou seja, aí ela já vira uma despesa variável, porque ela varia com a quantidade, tudo bem? Fechado isso daí? Ok? Por que a gente precisa saber desses conceitos? Porque se a gente não entender e não relacionar de forma correta, a probabilidade da gente errar no nosso preço de venda é gigantesca. Para te falar, é muito fácil de errar se a gente não acertar esses conceitos. Então, assim, revisem os negócios de vocês, olha para dentro do negócio e tenta entender onde está o fixo, onde está o variável, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, esse tipo de coisa. Por quê? Porque, assim, quando nós fazemos a precificação, nós buscamos, um dos entendimentos da precificação é para você buscar o ponto de equilíbrio da empresa, ok? Onde a empresa equilibra? O que é ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio é onde você faturou e consegue pagar todas as despesas, mas não tem lucro, tudo bem? Ou seja, vamos lá, se eu tiver, eu fiz uma venda de R$ 200, tá bom? Vamos supor que meu custo de despesa variável seja R$ 100 e meu custo de despesa fixa seja outros R$ 100. Ou seja, se eu faturei 200, eu tenho que pagar 100 de custo variável e despesa variável e 100 de custo fixo e despesa fixa, o meu lucro é zero. Nesse ponto, eu equilibrei. Para que a gente usa essa métrica de medição do ponto de equilíbrio? Porque, assim, a partir de 1 centavo que eu ganho além do meu ponto de equilíbrio, é o formador do meu lucro. Se eu, no mês, não conseguir atingir meu ponto de equilíbrio, eu fecho no vermelho. Eu estou negativo. Tudo bem? Então, esse daí é um dos raciocínios mais importantes que nós temos. Ajustar o ponto de equilíbrio, que muita gente aí para fora chama de break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio em inglês, mas é o mesmo ponto de equilíbrio, ok? Então é isso daí. A gente pode correr o risco, se a gente erra a formação de preço, tá? Como eu acabei de falar, que a gente pode fechar no vermelho, né? Se você não atinge o lucro esperado, o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, por que você não atinge o ponto de equilíbrio? É muito provavelmente, ou sua operação é muito fraca, realmente ela não vende, ou você está com erro na precificação, ok? Vamos supor que vendamos
três produtos distintos, tá? Um A, o B e o C. Digamos, A, B e C. Então é o seguinte, vamos supor que o produto que mais tenha saída seja o produto A, ou seja, o que eu mais vendo, tá? E vamos supor que esse produto A, ele tem mais custos, mais despesa do que retorno, ou seja, ele está operando no vermelho, tudo bem? E esse cálculo de formação nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, mas o importante agora é deixar o conceito fixado, tá bom? Então vamos lá. Se ele representa 50, 60% das minhas vendas, esse produto A, e os outros ainda têm, que os outros ainda tenham lucro, os outros dois, né? Corre-se o risco da gente entrar numa coisa quase imperceptível no primeiro momento, só que ela é responsável por boa parte de empresas quebrarem, que é o quê? O efeito tesoura. O que funciona? Como é que a gente apura o efeito tesoura? O efeito tesoura é assim, quanto mais você vende, mais você perde, sem perceber. Por quê? Porque assim, aquele produto, ele te dá prejuízo, né? Já que ele está combinado com outros produtos, ele acaba te dando prejuízo porque ele tem um erro de precificação, tudo bem? E a gente não vai percebendo. Então ele vai comendo a margem de um, comendo a margem do outro, ou seja, quanto mais eu vendo, né? Se eu tiver com preço errado, mais eu perco. Quanto mais se eu aumentar a produção, vira ali um poço sem fim. Quanto mais eu aumento a produção, quanto mais eu invisto naquele negócio, mais prejuízo ele vai me dar. E a hora que o empresário acorda, às vezes já é tarde demais. É muito difícil tratar o efeito tesoura. Até porque o empresário tem paixão no negócio, tem outras coisas envolvidas, né? Além somente da parte técnica, né? Então, assim, de uma... tem que ser muito limpo essa classificação, né? De custos, despesas, investimentos, esse tipo de coisa, porque a gente pode saber quanto saudável, quão saudável é uma empresa. Entendeu? A gente consegue apurar as métricas de lucro, a gente consegue equilibrar os gastos, enfim, tá? Então, todos esses pontos que nós estamos abordando, nós vamos tratar com mais detalhes nos próximos vídeos, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho das diferenças, né? Nós falamos aqui de indústria, serviço, comércio. E daqui a pouco eu vou falar talvez a coisa mais importante do vídeo, hein? Vamos lá. Por exemplo, no comércio, como nós já tratamos aqui, a gente compra e revende, né? Óbvio que a gente tem mudança de preços aí, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce é mais barato do que uma loja física. Por que ele consegue atender mais barato? Porque ele não tem a estrutura física para pagar, por exemplo, um aluguel, um estoque, enfim, esse tipo de coisa, tá? Serviços. O serviço é o custo de mão de obra, né? Normalmente não tem estoque, tudo bem? Normalmente é só a capacidade intelectual das pessoas e de execução, né? Não só intelectual, mas de execução também, dependendo do trabalho prestado, né? E a indústria é onde que a gente transforma, que a gente tem a produção, que é muito importante nós sabermos o que é custo variável e fixo, justamente por a gente ter a mão de obra trabalhada e o custo da máquina trabalhando também, ok? Então essas são as diferenças, né, de um para o outro. Eu acredito que talvez tenha algum outro nicho de trabalho, mas assim, esses são os principais, né? E qual é a importância disso daí, né? Como que a gente sabe se a nossa empresa está saudável ou não? É através dessas métricas, é através dessa medida. Se a pessoa não sabe qual é o custo dela, qual é a despesa dela, como é que ela vai formar o preço? Tem muita gente que faz assim, olha, eu comprei o produto por R$10 e coloquei 100% em cima, eu estou ganhando 100%. Não. Você está sendo enganado. Você mesmo está se enganando. Você não está ganhando 100%. Porque você tem toda uma despesa fixa, independente do que você faça. Você tem uma despesa fixa. Então não é 100% que você está ganhando. Daqueles 100% que você acha que está ganhando, parte vai ficar ali de aluguel, de internet, de água, de luz e tudo mais. Lá no final, talvez você tenha lucro. Mas o problema é fazer esse tipo de precificação por acerto e erro. Talvez não dê tempo. Precisa ser técnico para você saber exatamente qual é a sua capacidade de geração de lucro.
E agora talvez venha a coisa mais importante aqui, que talvez 90% dos empresários acabam pecando nesse detalhe. Tá? Na nossa vivência, nossa andança aí nas empresas aí, é muito, muito comum o empresário relacionar prolabore com lucro. Tudo bem? Prolabore não tem relação alguma com lucro. Lucro é após o prolabore. O que é o prolabore? Tá? O prolabore é o compromisso que a empresa tem com o seu sócio. O prolabore, ele é uma despesa fixa, ok? O prolabore é uma despesa fixa. Se você trata o seu prolabore como lucro, a probabilidade de você estar perdendo dinheiro é muito grande, ok? E até porque, se a gente coloca as métricas de apuração, imagina você no mês você tira R$ 1.000 de prolabore, no outro mês 1.500, no outro mês 2.000, no outro mês 3.000. Como é que fica? Eu não acabei de falar que o lucro vem após o prolabore, né? Na última linha o lucro vem. Se você varia o seu prolabore, como que lá você vai conseguir analisar a sua métrica de lucro? Como você vai conseguir? Não tem jeito, porque se você está variando a despesa aqui, o lucro vai variar. Então, se você tirou 1.000 no mês, ele vai dar X de lucro. Se você tirou 2.000 no mês, ele vai dar menos alguma coisa de lucro. Se você tirou R$ 500, ele vai aumentar o lucro. Então, ou seja, a gente não tem métrica, não tem parâmetro para poder analisar a qualidade de lucro dessa empresa. Então, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, da separação das despesas da empresa e pessoal, e vou tratar muito de prolabore, porque prolabore não é lucro. Prolabore é uma despesa fixa. Todo mês tem que ser apurado o prolabore, passado para o sócio. Aí vão perguntar, mas qual é o prolabore ideal? Não sei. Precisa estudar todos os seus custos fixos, todas as suas despesas fixas, variáveis, custos fixos, variáveis, para a gente saber qual é a capacidade do seu prolabore. Né? E para que a empresa continue gerando lucro, né? Então, isso já fica um gancho para o nosso próximo vídeo, né? Nós vamos tratar disso, vamos tratar também de tomada de recursos, né? Então, assim, é um material muito legal que eu estou preparando. Eu espero aqui nesse bate-papo aqui ter agregado valor também. Agora nós estamos começando o foguetinho está começando a decolar, porque nós estamos dando base para começar os estudos propriamente dito de administração, de análises, enfim, desse tipo de coisa. Espero aí que vocês tenham gostado. Com certeza o próximo vídeo vai vir muito mais rico. Mais uma vez, obrigado pela interação, ok? Acompanhem, sigam o canal. Se vocês gostaram, curtam. Comentem, estou à disposição, fico muito feliz quando tem comentário, tudo bem? Se puderem compartilhar também, agradeço de coração. É isso, gente. Por hoje, aqui nós entendemos aqui qual foi a evolução. Nós aprendemos o que é custo, o que é despesa, investimento, perda, passamos por pontos de equilíbrio, efeito tesoura, o nicho de mercado, indústria, serviços e comércio, falamos de prolabore e falamos de lucro. Óbvio que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas hoje o que nós abordamos foi esse tema e eu acredito ter entregado valor para vocês, ok? Mais uma vez, obrigado.